Descobertas arqueológicas que confirmam a história secreta de Jesus e seus seguidores. Introdução. Por séculos, a figura de Jesus de Nazaré e a origem do cristianismo foram envoltas em fé, tradição e interpretações. Mas e se novas descobertas arqueológicas estivessem confirmando em pedra, ossos e pergaminhos aquilo que antes era apenas conhecido pelas Escrituras? Neste vídeo, vamos revelar as descobertas mais impactantes dos últimos anos que comprovam detalhes esquecidos sobre Jesus e os seus primeiros seguidores. Prepare-se para uma jornada entre ruínas sagradas, textos milenares e segredos que a história oficial não conta. O contexto histórico de Jesus. Para entender a importância das descobertas arqueológicas recentes, precisamos voltar ao contexto histórico em que Jesus viveu. O século I do Cristo na Palestina era um período de agitação política e espiritual. A região estava sob o domínio do Império Romano, mas a identidade judaica permanecia firme, alimentada pela esperança da vinda de um Messias prometido nas Escrituras hebraicas. Jesus nasceu numa aldeia simples chamada Belém, mas cresceu em Nazaré, uma pequena cidade na Galileia. Como muitos judeus da época, ele falava aramaico e possivelmente conhecia o hebraico. Ele pregava nas sinagogas e nas ruas, reunindo discípulos e anunciando o reino de Deus. Mas além dos relatos bíblicos, o que a arqueologia tem a dizer sobre tudo isso? Cafarnaum, a cidade de Jesus. Uma das cidades mais mencionadas nos evangelhos é Cafarnaum, na margem norte do Mar da Galileia. A arqueologia moderna escavou essa região e encontrou ruínas impressionantes, casas simples, ruas de pedra e uma antiga sinagoga. Muitos estudiosos acreditam que Jesus morou ali por algum tempo e realizou muitos de seus milagres na região. Ruínas de uma casa do século I foram descobertas com símbolos cristãos gravados nas paredes, o que sugere que o local pode ter sido transformado em uma das primeiras igrejas domésticas. Segundo relatos históricos, essa casa teria pertencido ao apóstolo Pedro. Inscrições antigas encontradas no local reforçam essa tradição. A sinagoga de Cafarnaum também é um ponto crucial. Embora o edifício atual seja de séculos posteriores, ele foi construído sobre os alicerces de uma sinagoga mais antiga, onde muitos acreditam que Jesus realmente pregou. Inscrições com o nome de Jesus? Um dos achados mais controversos das últimas décadas foi uma ossada encontrada em Jerusalém com uma inscrição que dizia Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Embora não haja confirmação definitiva de que se trate do Jesus dos evangelhos, a coincidência é intrigante. Além disso, outras inscrições em muros, cavernas e pedras mostram símbolos cristãos primitivos, como o peixe, o pastor com a ovelha e a cruz simples. Esses símbolos foram usados por cristãos perseguidos para identificar locais de reunião ou sepulturas de mártires. O mais impressionante é que algumas dessas inscrições datam de apenas algumas décadas após a crucificação de Jesus, o que indica que a crença em sua messianidade e ressurreição começou muito antes do que alguns estudiosos liberais afirmam. As cavernas de Qumran e os holes do Mar Morto. Os rolos do Mar Morto, descobertos em Qumran a partir de 1947, continuam sendo uma das maiores descobertas arqueológicas da história bíblica. Embora não mencionem diretamente Jesus, esses textos revelam muito sobre o pensamento religioso e messiânico da época. Alguns estudiosos sugerem que as ideias apocalípticas presentes nos escritos de Qumran refletem o mesmo tipo de ambiente espiritual que Jesus enfrentou. Mais ainda, há textos que falam de um mestre da justiça perseguido pelas autoridades, o que muitos veem como um paralelo interessante com a figura de Jesus. Além disso, os documentos encontrados nas cavernas incluem cópias quase completas de livros do Antigo Testamento, reforçando a fidelidade do texto bíblico ao longo dos séculos. A tumba vazia. Indícios materiais. A ressurreição de Jesus é o ponto central da fé cristã. Mas existe alguma evidência arqueológica que possa apontar para isso? Em Jerusalém, 2 locais disputam o título de Túmulo de Jesus: o Santo Sepulcro e o Jardim da Tumba. No Santo Sepulcro, que é o local tradicional,
Escavações revelaram que o túmulo realmente data do século I e está situado fora das muralhas antigas da cidade, como descrito nos evangelhos. Já o Jardim da Tumba, descoberto no século XIX, é mais simples, mas apresenta características semelhantes às descritas na Bíblia. Embora não se tenha encontrado evidência direta da ressurreição, o fato de que os seguidores de Jesus não preservaram relíquias físicas de seu corpo, como era comum com líderes espirituais da época, é um dado curioso. Isso pode reforçar a ideia de que realmente acreditavam que ele havia ressuscitado. Os primeiros cristãos. Ruínas e marcas secretas. Arqueólogos encontraram casas e catacumbas cristãs em Roma, Antioquia, Éfeso e também em Jerusalém. Nesses locais, há símbolos cristãos gravados em paredes e túmulos, indicando a presença de comunidades cristãs organizadas ainda no século I. Em domus ecclesiae, igrejas domésticas, os cristãos se reuniam secretamente para orações, ceias e leitura dos escritos apostólicos. Em algumas ruínas, foram encontrados trechos de orações e até grafites que mencionam Jesus como Senhor, um título que, na época, era dado ao próprio imperador. Isso mostra o quanto os seguidores de Jesus estavam dispostos a desafiar o sistema romano. Além disso, algumas escavações no Egito revelaram fragmentos do Evangelho de João datados de cerca de 125 d.C., o que confirma que os relatos sobre Jesus circularam amplamente muito antes dos concílios da Igreja. A ciência confirma a fé? É importante lembrar que a arqueologia não tem como objetivo provar a fé, mas compreender os contextos históricos. No entanto, muitas das descobertas dos últimos 100 anos serviram para reforçar, e não negar, a veracidade de detalhes presentes nos evangelhos. As cidades existem, os reis mencionados também, os modos de vida descritos batem com os achados. A narrativa bíblica, longe de ser um conto mitológico, ganha cada vez mais contornos de realidade histórica. Inclusive, diversos estudiosos judeus e seculares reconhecem hoje que Jesus foi uma figura real, que viveu na Galileia, teve discípulos e foi crucificado, o que, décadas atrás, ainda era motivo de debate. O que mais está escondido sob a terra de Israel? A cada escavação em Israel, uma nova peça do quebra-cabeça é revelada. Túmulos, templos, pergaminhos e fragmentos estão sendo desenterrados em regiões como Jerusalém, Nazaré, Betânia e o deserto da Judéia. Mas o que ainda falta encontrar? Será possível que existam cartas autênticas de Jesus? Fragmentos dos escritos originais dos apóstolos? Ou até mesmo relíquias relacionadas aos milagres mencionados nos evangelhos? A pergunta que fica é: o que mais pode estar enterrado, esperando o momento certo para ser revelado ao mundo? Conclusão: as descobertas arqueológicas estão lançando nova luz sobre a figura de Jesus e o início do cristianismo. O que antes era questionado por céticos, hoje é respaldado por evidências materiais. Inscrições, túmulos, construções, manuscritos e artefatos estão confirmando que a fé cristã tem raízes profundas na história real. E enquanto a ciência cava, a fé observa esperando o próximo achado, a próxima revelação, o próximo fragmento que confirme mais uma vez. A história de Jesus não é apenas espiritual. Ela também está escrita na terra de Israel. Comente abaixo. Qual dessas descobertas mais te impressionou? Você acredita que mais segredos ainda estão enterrados esperando para serem revelados?